Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, da TVT, das outras emissoras da Rede Progressista Brasileira. Boa tarde, sejam bem-vindos. Estou falando ao vivo de São Paulo. São 17 horas, mais ou menos, 17 e pouco. Esse é o terceiro programa de hoje da TV Sounic. Bem-vindos todos. É claro que está todo mundo apavorado com o que aconteceu nesse final de semana, com a destruição da metade do petróleo produzido pela Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo, atingido por drones. As instalações da Aramco na Arábia Saudita explodiram nesse final de semana e os preços do petróleo explodiram junto. A tensão política também subiu, com acusações mútuas entre Irã e Estados Unidos, e é um clima propício para que as pessoas realmente fiquem apavoradas, né? As pessoas se lembram do primeiro petróleo, em 1973, das consequências nefastas para o mundo e para o Brasil. Mas a situação é muito diferente de 1973. O Iêmen é um país muito pequeno, do tamanho da Bahia, tamanho do estado da Bahia. É a República do Iêmen, que uniu o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte em 1990. É um país muito pobre, 27 milhões de habitantes, 54% dos quais abaixo da linha da pobreza. Imaginem a situação. São 14 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tem petróleo, mas tem pouco. São poucas jazidas de petróleo. Faz fronteira com a Arábia Saudita. Está em guerra civil há 5 anos. E a guerra, um dos grupos em disputa é apoiado pela Arábia Saudita e outro grupo é apoiado pelo Irã. A República do Iêmen é conhecida como uma cleptocracia. A cleptocracia é muita corrupção, é um dos países mais corruptos do mundo. Entre 80 está em 142º lugar entre os países mais corruptos, em 180 países. Uma situação horrorosa. É um país que vive de pastoreio, criação de aves, é o que ocupa a maioria da população. O desemprego é 37%. Imagina, no Brasil, que o desemprego é 13%, já é uma situação que beira o caos. Imaginem 37% de desemprego, com 54% da população abaixo da linha da pobreza. É um país muito pobre, paupérrimo. Ele tem quais são as riquezas desse país muito pobre? Petróleo bruto, café, peixe seco, peixe salgado, gás liquefeito. O principal parceiro é a China. 36% das exportações vão para a China. O PIB é baixíssimo, 145º lugar em PIB. Então é um país muito pobre, paupérrimo, disputado pela Arábia Saudita e pelo Irã. O próprio Iêmen não teria por que nem como atacar, quer dizer, teria motivos para atacar a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita vem bombardeando o Iêmen há pelo menos 2 anos, vem destruindo a população do Iêmen, vem trazendo mais miséria ainda e mais desgraça do que já havia.
Mas as últimas informações, Kira Landim, são de que os drones partiram do Irã. O Trump já acusou o Irã de ser o responsável por essa tragédia. Imaginem, metade da produção da Arábia Saudita acabou, foi liquidada, metade da produção, que significa 5% do consumo mundial. Os preços subiram rapidamente, 20%. Estados Unidos, então, interveio, colocou à disposição a sua política de petróleo e a tragédia só não é maior porque as reservas de petróleo estão muito grandes no mundo todo, o que compensa essa perda imensa. Com a nação brasileira, o Brasil atualmente produz 3.600.000 barris por dia e consome 2.700.000. 30% do petróleo são exportados. Mas em termos de derivados de petróleo, nosso saldo é negativo. E nós temos que importar 15% do que consumimos para refinar o petróleo brasileiro. Então, no consumo de petróleo, a balança brasileira é positiva, em 750 milhões, mas em derivados o saldo é negativo. Qual é a grande preocupação? Isso afeta o Brasil imediatamente? Não afeta imediatamente, porque o Brasil tem o pré-sal, né? A salvação do Brasil é pré-sal, o que também provocou o aumento do preço das ações da Petrobras. As ações da Petrobras subiram, porque o Brasil tem grandes reservas, né? Todos os países que têm grandes reservas, de certa maneira, foram beneficiados. A Venezuela, por exemplo, que sofreu muito com as quedas no preço do petróleo e agora vai poder recuperar um pouco das perdas com os preços mais altos. Então é o seguinte, fodeu geral, como eu estou fazendo referência a essa coleção de livros que está fazendo um grande sucesso no mundo, né? Arte Sutil de Ligar ao Foda-se, Fodeu Geral. Então, por isso que eu dei esse título ao vídeo de hoje, Fodeu Geral. Não sabemos ainda. É claro que a preocupação é imensa. Por quê? Primeiro, a possibilidade de novos ataques. Não é? O que ficou evidenciado foi a fragilidade, a vulnerabilidade das instalações petrolíferas no mundo. E principalmente das instalações da Arábia Saudita, que foi uma grande surpresa para os especialistas, a grande vulnerabilidade dessas reservas. O que não é padrão mundial, mas no caso da Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo, ou era, antes dessa desgraça, e o grande risco é mais político do que econômico dessa vez, se bem que essa alta dos preços do petróleo pode provocar uma alta de vários produtos, né? Porque aumenta o transporte, né? Aumentam os demais produtos. Então é claro que isso pode afetar as importações brasileiras, pode afetar as exportações brasileiras.
mas não se sabe em que medida ainda. É muito cedo para avaliar. O que preocupa o mundo agora é um conflito entre os Estados Unidos, né? São dois países muito agressivos. Claro que os Estados Unidos com um potencial destrutivo muito maior do que o do Irã, mas o Irã não pode ser desprezado. O Irã pode retaliar outros aliados dos Estados Unidos ali naquela região, como Israel, por exemplo. Então esse eu vejo como grande perigo no momento, a escalada da agressividade entre Irã e Estados Unidos, né? A Arábia Saudita é um aliado estratégico dos Estados Unidos, né? Mesmo, principalmente devido às suas reservas de petróleo. Então os Estados Unidos têm todo o interesse em proteger a Arábia Saudita. No primeiro momento, Trump acusou diretamente Irã pelo atentado, e foi um atentado com drones, imaginem só. Um brinquedo de criança, né? Quer dizer, o drone originalmente era um brinquedo, aquela coisa de um disco voador, né? E com esse recurso que parece infantil, desprezível, provavelmente os terroristas do Iêmen, apoiados pelo Irã, explodiram metade do petróleo da Arábia Saudita. Eu acho que não há motivo para ficar apavorado nesse momento, nem imaginar situações catastróficas, o apocalipse, etc., né? O que geralmente acontece nesses momentos é que há uma tensão no início e logo a seguir o bom senso entra em ação, porque eu acho que ninguém está interessado em destruir o mundo, não é? Há ameaças, há uma disputa imensa pelas riquezas, principalmente o petróleo, que é a maior riqueza, uma matéria-prima mais necessária para o mundo em desenvolvimento. É evidente que é uma grande preocupação, mas há pesos e contrapesos. Há outros países no jogo, né? A China, que é o principal parceiro do Iêmen, temos ali a Rússia, né? Que apoia o Irã. O que se espera é que a ONU intervenha, né? O conflito, o potencial de conflito é muito grande, não há dúvida, o potencial é muito grande, mas quando há muito em jogo, quando há potencialmente um grande perigo para o mundo, esse perigo acaba sendo diluído e dividido, porque tem aí em jogo Estados Unidos, tem a China e tem a Rússia. Então, Estados Unidos aliados à Arábia Saudita, China e Rússia aliados do Irã, isso acaba amortecendo um pouco a agressividade entre os dois países. No primeiro momento, para o Brasil, o que preocupa muito é que temos um governo medíocre, uma economia frágil, um desemprego imenso, o Brasil tentando sair do buraco, e é claro que é uma porrada, né?
Isso foi uma porrada para o Brasil, né? Principalmente porque não temos um grande gênio na economia, temos um presidente medíocre, um governo medíocre, preocupado em caçar fantasmas do marxismo cultural, enquanto o mundo pega fogo. Felizmente tem o pré-sal. Não fosse o pré-sal, a nossa situação seria muito pior. Ô Maria Galeno, tá muito quente, sim. Tá muito calor em São Paulo. 30 graus, isso porque estamos no inverno. Mas não se sabe se no verão fará calor ou fará frio. Geralmente faz mais calor do que agora, né? Mas está muito quente em São Paulo, muito, muito quente. Estou aqui na Praça da Sabesp, no Alto do Sumaré, em frente à Padaria Real. Agora, a situação interna do Brasil continua muito grave. Eu vi uma lista internacional de países onde é mais perigoso viver, e o Brasil está em primeiro lugar atualmente. O mais novo alvo dos bolsonaristas é o Felipe Neto, imaginem só. Um rapaz que tomou uma grande iniciativa na Feira Internacional do Livro do Rio de Janeiro, comprou todos os livros que iam ser censurados pelo Marcelo Crivella, pelo prefeito do Rio de Janeiro. Agora, as represálias estão sendo enormes. Ele está sendo muito ameaçado, tão ameaçado quanto o Glenn e o Davi Miranda, imaginem só. Ele postou agora há pouco uma mensagem dizendo que a mãe dele, ele mandou para o exterior, porque não havia mais condições de segurança para ela. Ele vai restringir as aparições públicas, cancelou a participação no evento que iria acontecer hoje, no Rio de Janeiro. Um rapaz pacifista, que é crítico do governo Bolsonaro, e apenas por isso, apenas pela importância da sua atitude, agora virou alvo de ataques. Ele não disse quais foram exatamente as ameaças, mas que chegaram a tal ponto que ele vai pedir proteção à polícia. Esse não é o Brasil que eu conhecia. Esse não é o Brasil onde a gente vivia. Esse Brasil de 2019 é um país muito diferente, muito agressivo. E não é que é polarizado, é só a extrema-direita que traz o conflito. Não há nada da parte da extrema-esquerda, como houve durante a ditadura, quando a esquerda criou grupos armados, explodia bombas e etc. Agora não. Quem está provocando os conflitos, quem está trazendo esse clima de guerra para o país é o Bolsonaro e seus bolsonaristas, seus admiradores. Eu não sei o que eles admiram. Conflito, a guerra, sangue, a morte. Isso afeta a todos. Não afeta só a esquerda. Essa guerra que Bolsonaro está movendo contra a esquerda, que aliás já extrapolou a esquerda, porque também contra a direita, é uma guerra que só atrapalha o Brasil. Como é que nós vamos sair do buraco econômico em conflito?
A primeira coisa que o Brasil precisa é tranquilidade para poder produzir mais. Num ambiente de conflito, inspirado, criado, patrocinado por Bolsonaro, ninguém vai para frente. O conflito não é só da extrema-direita para fora, é dentro da extrema-direita também. O conflito, por exemplo, dentro do PSL, por causa da CPI da Lava Toga, a tal CPI da Lava Toga. Ora, quem conhece um pouco das regras de uma CPI, um poder não pode investigar outro. A CPI não pode investigar o Poder Judiciário. É inconstitucional. Se o Senado aprovar, o STF vai barrar. Mas isso está criando uma guerra dentro do PSL, porque o grupo do PSL, do Major Olímpio, do senador Major Olímpio, quer até a expulsão do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro está boicotando a formação da CPI da Lava Jato. Está boicotando por motivos pessoais. Como ele está sendo investigado pela Justiça, não interessa criar mais conflitos com a Justiça. É claro que não interessa. E o Major Olímpio pediu até a expulsão do Flávio Bolsonaro do PSL. Uma forma também de isolar o Flávio Bolsonaro, que está sujo. É o senador do PSL mais encrencado com a Justiça. O caso Queiroz, o caso de compras de imóveis, muito encrencado, com muitos problemas. E o pai dele, que deveria estar interessado em fazer justiça, por ser o presidente da República, ele piora a situação defendendo o filho, criando todas as condições para que o filho não seja investigado. Para evitar a investigação, ele está cooptando, está garroteando, está tentando controlar todas as instituições que fiscalizam o Estado. Polícia Federal, COAF, Ministério Público, PGR. Tudo para evitar punição ao seu filho. Para evitar investigação sobre o seu filho. Porque essa investigação pode atingi-lo, inclusive. Há pelo menos um cheque do Queiroz depositado para a primeira-dama. Então não era ainda a primeira-dama, mas já era mulher do Bolsonaro. E o Bolsonaro tomou a iniciativa de dizer que aquele cheque era para ele. Era a devolução de um empréstimo. O que tornou a situação mais esquisita ainda. Se o Queiroz devia para ele, por que não devolveu para ele? E sim na conta da mulher? Qual é o problema? Teria algum problema em depositar esse cheque na conta do próprio Bolsonaro? Será que a origem desse dinheiro é legítima? Ou será que foi lavagem de dinheiro? Queiroz, aquele que sumiu e foi encontrado no Hospital Albert Einstein fazendo tratamento de câncer, encontrado pela imprensa. É a grande pedra no caminho de Bolsonaro.
É a grande pedra no sapato de Bolsonaro. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz. E sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta o Queiroz. Bem, para quem está chegando agora, eu estou falando um pouco sobre esse clima tenso no mundo, provocado pela explosão de metade das reservas de petróleo da Arábia Saudita, que é o maior exportador de petróleo do mundo. Isso representou a destruição de 5% do petróleo no mundo, provocou uma alta imensa de 20% no preço do petróleo. A situação ficou um pouco menos grave, porque os Estados Unidos colocaram as suas reservas estratégicas à disposição para que não falte petróleo, para que o petróleo não atinja cifras estratosféricas. Mas afora a situação política, que pode levar a um conflito imenso, né? Aí seria um conflito de consequências imprevisíveis, caso haja algum ataque dos Estados Unidos ao Irã, porque aí a Rússia e a China vão ter que tomar alguma atitude também. É uma situação muito grave, evidentemente que é muito grave. Porém, do ponto de vista do petróleo em si mesmo, o Brasil está protegido, razoavelmente protegido, tanto que as ações da Petrobras subiram. Isso porque o Brasil tem o pré-sal. E a produção de petróleo brasileira é de 3 milhões e 600 mil barris por dia, contra um consumo de 2 milhões e 700 mil. 30% do petróleo é exportado. Agora, como esse petróleo tem que ser refinado e é refinado no exterior, a balança dos derivados de petróleo é negativa, embora a balança do petróleo seja positiva. De qualquer maneira, o Brasil está mais ou menos relativamente protegido devido às reservas do pré-sal, por enquanto. Mas não se sabe se essa subida do preço do petróleo vai afetar outros produtos que o Brasil importa. Mas a grande preocupação é que temos um governo medíocre, né? Se a gente tivesse essa reserva do pré-sal e um governo soberano, inteligente, sensato, moderado, pragmático, né, estaríamos bem mais tranquilos, mas temos um governo medíocre, para dizer o mínimo. Um governo que não traz segurança para ninguém. O Brasil hoje é um dos países mais inseguros do mundo, principalmente o Rio de Janeiro, mas não só o Rio de Janeiro. E é claro que isso se deve à situação de pobreza, né? 12 milhões de desempregados, né? Quantos desses desempregados passam a atuar no crime por falta de opção? Então, enquanto as taxas de desemprego estiverem muito altas no Brasil, será um país perigoso. Será um país onde a vida vale muito pouco, onde a qualquer momento há perigo nas ruas, nas nossas casas e etc. Mas, nesse momento, é importante manter a tranquilidade no que diz respeito à beligerância mundial. O Brasil não está inserido, porque o Brasil não tem estofo, não tem infraestrutura, não tem armamento para participar de algum conflito mundial. Só resta ao Brasil esperar os acontecimentos. Quem está comandando as ações
é o Irã, são os Estados Unidos. Esses são os dois gigantes que estão no ringue. E nós vamos esperar o que eles vão fazer. Se vão se atacar, se vão ficar só nas ameaças. Eu entendo que é muito mais histórico o conflito do que a possibilidade efetiva de haver algum ataque direto dos Estados Unidos ao Irã para vingar o seu aliado, a Arábia Saudita. Eu acho que não é vingança nenhuma. Não é? Já houve essa desgraça, aconteceu. O mundo agora deve atenuar a situação. Deve agir para atenuar a situação. Uma escalada de conflito não interessa para ninguém. Ninguém vai ganhar se houver uma ação concreta dos Estados Unidos. Ninguém. Todos vamos perder. O que se espera é que a ONU intervenha. O que se espera é que estadistas inteligentes, com visão de futuro, lembrem aos beligerantes que qualquer ataque vai significar o aumento da tragédia. A tragédia já é muito grande. Não vale a pena, nem para o Irã, nem para os Estados Unidos, uma escalada bélica nesse momento. Num contexto da guerra comercial entre China e Estados Unidos. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos está chegando a um ponto muito perigoso. Já existem pressões positivas para que ela seja atenuada nesse momento. Então, conhecendo-se a situação brasileira, conhecendo-se a situação do Iêmen, a Rússia, a China, Estados Unidos, eu acho que o caminho será o Conselho de Segurança da ONU convocar uma reunião urgente. É disso que nós precisamos. O Conselho de Segurança da ONU tem que ser convocado e as autoridades moderadoras têm que entrar em ação. Nós já estamos numa situação muito precária, ambiental, estamos correndo riscos muito grandes, não vale a pena aumentar ainda mais a escalada de conflitos no mundo. O presidente da Agência Nacional do Petróleo do Brasil classificou esse evento como 11 de setembro do petróleo. E de fato foi. Nunca houve nada parecido. Usar drones para explodir instalações petrolíferas. E uma destruição imensa. Metade da produção do petróleo da Arábia Saudita, o maior exportador do mundo. Isso, evidentemente, que abala a própria Arábia Saudita, que é uma ditadura sanguinária, que há 2 anos ataca o Iêmen. E aí o Iêmen está dividido. Embora, desde 1990,
a República do Iêmen uniu o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte. O que acontece hoje é uma guerra civil. Essa guerra civil tem de um lado a Arábia Saudita e de outro lado o Irã. Então, dentro do território do Iêmen, há uma disputa entre a Arábia Saudita e Irã pelo controle do Iêmen. Uma região que tradicionalmente é conflagrada há muitos e muitos anos. Uma região de muitos conflitos. E o Iêmen viveu muitos conflitos ao longo da sua história. Meus queridos amigos, mantenham a tranquilidade, vamos esperar o noticiário. O Brasil não tem um papel ativo nesse conflito. O Brasil não tem como agir, o Brasil só tem as suas reservas do pré-sal, graças ao Lula. Felizmente, o governo Lula descobriu o pré-sal. O pré-sal é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. As ações da Petrobras subiram hoje em razão da escassez, né, de petróleo, que num primeiro momento foi o grande motivo de preocupação, mas aí os Estados Unidos colocaram à disposição a sua reserva estratégica de petróleo. Bem, meus caros amigos, muito obrigado por assistirem ao terceiro programa de hoje da TV Sounic. Logo mais, às 20 horas, estarei na TV 247 para o Boa Noite 247, para trocar ideias com Paulo Moreira Leite, com a Gisele Federici e também com os amigos que vão assistir. E é claro que a preocupação é muito grande, mas é uma preocupação estéril, né? O Brasil não tem condições de dar palpite nenhum nesse conflito de gigantes, esse conflito do Irã e dos Estados Unidos. E é claro que a Rússia e a China estão ali de soslaio também, acompanhando os acontecimentos e os desdobramentos desse imenso conflito que explodiu nesse fim de semana. Explodiu mesmo. Não sei se o incêndio das refinarias, dos depósitos de petróleo da Arábia Saudita, se os incêndios já foram debelados, mas o incêndio foi tão grande que foi fotografado por satélites, né? Foi fotografado do espaço. Um incêndio imenso, maior do que como são as coisas, né? Há pouco tempo a nossa grande preocupação era com a Amazônia, a destruição da Amazônia, o conflito com Macron, São Paulo ficou escuro. De repente surge um problema muito maior, um problema com petróleo. E quando o assunto é petróleo, isso afeta toda a economia mundial. Vamos esperar os próximos desdobramentos com muita calma. Qualquer nova notícia eu volto para conversar com vocês, como eu sempre faço, tentando cumprir a minha missão de ser o seu personal repórter. Muito obrigado a todos. Até logo mais à noite. Tchau.